Olá, galerinha, tudo bem? Vamos corrigir a nossa segunda parte aqui das atividades da lista 7, certo? Vai ser bem rapidinha, essa lista é mais tranquila. Vamos lá. Olha só, dentro da nossa temática sobre degradação ambiental, erosão dos solos, tipos de solo, né? Aliás, formação dos solos e tipos de rochas, a gente vai estar falando aqui em cada uma dessas atividades ainda dentro dessa temática, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira atividade, a gente já tem duas imagens aqui para nós observarmos. Mas primeiro vamos ler o texto, o que ele pede para a gente aqui. Olha só. As figuras 1 e 2 representam esquematicamente a ação das chuvas, que é chamada de erosão pluvial. Lembra que nós temos vários tipos de erosão? Erosão pluvial, fluvial, que é das águas dos rios, erosão eólica, erosão glacial. Existem vários tipos de processos erosivos, dependendo do seu agente. Sobre duas áreas em declive. Então, esse processo de erosão das chuvas está acontecendo em duas áreas que são em declive aqui, ó. Uma com cobertura florestal e a outra sem essa cobertura, tá? Então, temos duas situações aqui. Faça uma análise comparativa das duas situações. Então, vocês vão fazer uma análise comparativa das duas situações, explicando a ação das águas da chuva em cada uma delas. Cite duas consequências ambientais da ocorrência verificada em 2, sendo uma na área urbana e outra na área rural. Você vai fazer uma análise, a gente vai estudar essas duas imagens aqui e vamos dizer assim, transcrever em palavras o que a gente percebe na imagem. Faça uma análise comparativa. Vamos comparar o que acontece nesses dois momentos. Nesses dois momentos, nas duas imagens, nós temos a ocorrência de chuva, certo? Nessas duas imagens, a gente tem a ocorrência da chuva. Como que a chuva vai atuar, vai agir em cada um desses momentos, de acordo com os elementos que nós temos? Na imagem 1 aqui, nós temos uma área com floresta, certo? Então, nós temos uma área que tem árvores, tem raízes que são penetradas na terra, ok? Na imagem 2, eu tenho pouquíssimas árvores, tá? Deixa eu tirar minha imagem aqui para a gente ver melhor. Olha, uma área sem floresta. Tem umas 3 arvorezinhas aqui. O restante está uma área limpa, em declive. Então, o que vai acontecer nesses dois momentos de chuva, nessas duas áreas, que são iguais, idênticas, vamos assim dizer, uma está com árvores e outra não. É isso que ele quer. Depois, para a gente citar as consequências, né, ambientais que acontecem em cada uma dessas aqui, tá? Consequências positivas para essa, vamos dizer assim, e consequências negativas para essa aqui. Então, vamos lá. Ó, a velocidade da água é baixa devido aos obstáculos. Quais são os obstáculos? As raízes, os troncos, as folhas, tá? Lembra que eu falei para vocês que as raízes, elas agem como se fossem canos. É interessante, mas é como se fossem canos que elas levam essa água da chuva para o subsolo, tá? Os troncos das árvores, as folhas também, as folhas vão captar água, não é? E os troncos vão agir ali como se fosse uma barreira, né, para essa água diminuindo a sua velocidade à medida que ela vai caindo. Então, olha só. Então, os obstáculos encontrados à sua frente, portanto, muita água se infiltra no solo, evitando, né, ou reduzindo a erosão superficial causada pelo quê? Pelas águas das chuvas. Então, aqui nessa imagem, pode chover à vontade, que vai ser muito bom e muito benéfico para esse espaço aqui, porque a água ela vai fazer a sua função aqui, a chuva vai exercer a sua função natural, né? Ela vai abastecer essa árvore, as folhas vão captar essa água, os troncos vão evitar que essa água desça com uma forte velocidade e as raízes vão infiltrar essa água no subsolo, reabastecendo os lençóis freáticos. Na imagem 2, vamos lá. O que acontece na imagem 2? A velocidade do escoamento superficial é alta. E a água
transporta muito material em suspensão, quer dizer, vai retirando a terra, né? Vai arrastando detritos, intensificando o quê? A erosão, diminuindo a quantidade de água, tá? Porque a água vai lavando, ela vai se misturando ali com aqueles detritos ali e vai deixando de escorrer, que se infiltra no solo. Consequentemente, consequências sobre o meio ambiente verifica-se na ocorrência 2. Então, olha só, considera essa parte aqui que a gente vai para a próxima questão ali, para as consequências que a gente vai falar na próxima página. Então, na 2, a gente tem o processo de erosão que acontece, porque esse solo não tem os troncos, as árvores, não tem as raízes, para minimizar o efeito e a velocidade da água. É como se você pegar a água, né, na sua casa aí, e faz vamos dizer assim, um projeto, né? Você faz uma área de declive e coloca vários obstáculos e joga a água vai caindo e vai se desviando ali, vai diminuindo a velocidade. Se você jogar numa área sem nada, essa água vai descer de uma vez. Só que essa água vai descer e esse solo, essa terra aqui está desprotegida. E essa terra também vai vir ao mesmo tempo, tá? Então, essa água vai se misturar ali com esses detritos, fazendo um grande barro, vamos assim dizer, né? A gente vê em vários... vamos ver aqui as consequências, olha só. Olha só, nas áreas urbanas, na figura 2, por exemplo, a gente coloca ela como se fossem áreas urbanas, né? Nas áreas urbanas, constituem áreas de risco, uma vez que a ocupação irregular e ou desordenada das encostas acelera o processo de deslizamento ou escorregamento, que é o que a gente vê muito nos noticiários, principalmente na época de verão, que temos chuvas muito fortes, né? No início do ano, a gente sempre vê o noticiário fervendo desses acidentes, infelizmente. Causando o quê? Olha só. Causando desmoronamento, desabamentos de casas, com grandes problemas sociais, como o quê? Desabrigados, feridos e não raramente vítimas fatais, que a gente vê muito nisso. Tá? Então, a gente percebe que quando acontecem esses desmoronamentos, não vem água, vem o quê? Vem aquele monte de detritos, aquele barrão mesmo, que vem soterrando tudo para a área abaixo. Tá? Se a gente tivesse as árvores protegendo ali, nós teríamos uma minimizar esses efeitos. Na área rural, que configura a figura 1, nós temos o quê? Olha só. Nas áreas rurais. O desmatamento das encostas causa intensa erosão, tá? Dos solos. Então, na área rural, a gente tem menos casas, né? Menos perigos de desabrigados, de feridos. Porém, nós temos os refinamentos, as vossorocas, também responsáveis pelo assoreamento de leitos de rios. Lembra que a gente falou lá na outra atividade sobre o rio Ganges e o rio Amazonas, sobre o processo de sedimentos que vão se indo, né, para os leitos dos rios. O que acontece com isso, galera? Pode acontecer a diminuição do leito desses rios pela concentração de sedimentos que vai sendo colocado, como o rio Amazonas, por exemplo, que é um rio de planície, que é um rio sem grandes correntezas, esses sedimentos vão sendo colocados ali e o nível do rio vai diminuindo, tá? Podendo causar enchentes, tá? Por quê? Porque vai diminuir a vazão desse rio. Então, quando vem chuva, deixa eu achar meu negocinho aqui que eu perdi ele. E quando vem chuva, né, ela enche logo, muito rápido, esses rios, porque o leito dele diminuiu, causando, então, grandes acidentes. Beleza? Vamos para a próxima. Olha só. Segundo especialistas, as áreas sujeitas à desertificação, lembra do conceito que a gente trabalhou de desertificação? É um processo em que a terra vai perdendo os seus nutrientes, vai perdendo a vida, não é? Olha só, as áreas sujeitas à desertificação correspondem a 1/3 da superfície terrestre. É muita coisa, se a gente for analisar. Mais de 1 bilhão de pessoas, 1/6 da população mundial, estão ameaçadas pelo problema. Ah, professora, mas o que isso pode causar nas nossas vidas? Ora, não é da terra que a gente tira todo o nosso alimento, é lá que o gado está, a gente tira a carne, né, o alimento para ele, é lá que nós plantamos os nossos alimentos. Então, as consequências da desertificação em, vamos dizer assim, 1/3 da superfície terrestre, nós teremos uma grande parcela da população mundial passando fome no futuro próximo,
tá? Então, ele pede para a gente aqui, ó, cite e explique duas práticas inadequadas do manejo dos recursos naturais. Então, para a gente citar duas práticas que podem acontecer, que são responsáveis pelo avanço da desertificação. Eu trouxe para vocês aqui a queimada, o desmatamento e a pecuária extensiva, que é aquela pecuária em grande escala, com um número muito grande de animais, tá certo? O que é a consequência dessa pecuária, professora? O que o gado tem culpa nesse processo? O gado vai pisoteando o solo, vai fazendo com que essa terra fique compactada, tá? E ela vai perdendo a sua capacidade de absorção de água, vai diminuindo, então, a vida dessa terra. Outro grande problema é o desmatamento, né? A gente vai desprotegendo esse solo, lembra lá da Amazônia? A Amazônia, os solos dela não são férteis. O que a torna tão fértil, tão exuberante, tão cheia de vida? É justamente as matérias orgânicas que essa árvore vai decompondo, né? Vai caindo as folhinhas ali, com restos de animais e micro-organismos, vai mantendo essa floresta sempre viva e verde. Se eu desmato, eu desprotejo esse solo, tá? E esse solo não vai ter uma capacidade de se recompor. Outra questão é a queimada, né, que também vai tirando os nutrientes desse solo. Tá? Ai, professora, mas o pessoal queima, aí fica verdinho, fica lindo a terra, rapidão, né? Uma área que queima fica verde mais rápido e a outra não. Aí é aquela coisa, né? Quando você tem um efeito rápido, você também tem as consequências rápidas, tá certo? E esse é o grande problema, tá? Que vai perdendo os nutrientes, você vai queimando, você vai tirando certos nutrientes dessa terra numa velocidade mais rápida do que ela consegue se recompor. Bora lá? 3. Olha aqui. Por volta de 1990, práticas agropecuárias inadequadas contribuíram para a degradação de cerca de 562 milhões de hectares, ou seja, algo aproximadamente em torno de 38% dos 3,5 bilhões de hectares de terras agricultáveis de todo o mundo. Tem muita terra no mundo? Tem. Todas são férteis e são propícias à agricultura? Não, tá? Muitas áreas no planeta, por exemplo, não são habitáveis, não é mesmo? Então, também muitas áreas não são férteis, ok? Então, aqui do lado, nós temos uma fotografia mostrando um processo erosivo, que a gente já até falou sobre ele em outras aulas. Olha só, essa foto continua até esse fato, aliás, desculpa, continua até os dias atuais, acarretando graves consequências ao meio ambiente. Tá? Então, começou lá por volta de 1990, essas práticas agropecuárias começaram, então, a contribuir para a degradação do solo, de uma forma mais intensa. Tá? Porque à medida que vai havendo as tecnologias, que o homem vai usando esse solo de uma forma mais intensa, esse processo vai aumentando essa degradação. Então, olha aqui, a fotografia acima, no caso nosso ao lado, né? Essa fotografia aqui, exibe uma das consequências dessa degradação ambiental promovida por um processo específico denominado de... Qual que é esse processo erosivo que está acontecendo aqui? A erosão laminar, como se fosse lâminas, né? Cortando esse terreno aqui. Mas vamos lá, vamos entender melhor o que é isso. Erosão laminar é quando o escoamento superficial das águas da chuva lava o solo, ou seja, retira a sua cobertura superficial, desgastando esse solo. A erosão em sulcos ocorre quando o escoamento da água sobre os solos intensifica o seu desgaste, a ponto de formar pequenas linhas ou cortes no terreno, por isso laminar, como se fossem essas lâminas, né? Recortando esse solo aqui. Tá bom? Vamos nessa. Atividade 4, Universidade de Iguaçu, Rio de Janeiro. A necessidade de modernização da agricultura brasileira na última década do século XX esteve relacionada com, né? Quais as relações? O que fez com que essa agricultura brasileira se intensificasse, se modernizasse? A troca dos agrotóxicos por controle biológico das pragas? Não, né, galera? A substituição da agricultura
extensiva pelo sistema de jardinagem? Pelo contrário, nós usamos e muito a agricultura extensiva, tá bom? A adoção de mecanização da lavoura em todos os tipos de solo. Quando a gente vê algo que generaliza, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha, tá? O aumento da produção agrícola sem preocupação com a produtividade? Não, muito pelo contrário, o que eles querem é produtividade, aquelas grandes safras, a gente não vê no jornal quando eles falam, e a chuva prejudicou a safra, quer dizer, prejudicou a produtividade. Letra E, a utilização de insumos, objetivando a produção e a produtividade agrícola? Sim, a utilização de cada vez mais insumos. O que são esses insumos? São os agrotóxicos, são os fertilizantes, são as sementes modificadas, tá? São esses insumos que são utilizados para aumentar, né, para modernizar essa agricultura, tá bom? Para modernizar essa agricultura brasileira, tá? E aumentar o quê? A produtividade. Aí, galera, foi rápido e tranquilo. Obrigada pela atenção. Não esquece de deixar o nome de vocês lá no comentário, tá? Que a gente vai estar anotando ali. Às vezes demora um pouquinho para eu dar um ok lá para vocês, mas eu estou sempre olhando, tá bom? Ó, beijo, se cuida. Não esquece, usa máscara.